chegou a hora então de passar a conta, fechar a régua. Então vamos começar fazendo as contas lá pelo tijolo, aquela primeira atividade que a gente trabalhou e a gente conseguiu economizar. Lembra? O tijolo era batido do lado de fora da obra, transportado para o lado de dentro e depois transportado novamente para próximo do guincho. E aí, olha só o custo que isso deu de impacto aqui para a gente. Olha só, o custo de transporte aqui, sem o Lean Construction, tá? Sem a otimização. Nessa construção, a gente tem 329 metros quadrados de alvenaria por andar. 329 metros quadrados de alvenaria, peão velho, dividindo pela área do bloco, que é 0,06, um bloco de 19 por 29, a gente vai ter um total de 109 mil blocos, é claro, isso para 20 andares, tá? E a quantidade de blocos que a gente tem para um caminhão é de 9 mil blocos. Então, se a gente tem 109 mil blocos no total e um caminhão a gente tem 9 mil blocos, aqui a gente vai gastar 12 caminhões para, fazer esse a gente vai gastar 12 caminhões aqui nessa construção. E aí, olha só, o consumo de mão de obra para esses caminhões, para transportar esse tijolo do lado de fora para o lado de dentro, aqui a gente gasta 3 ajudantes durante um dia para poder transportar 9 mil blocos. Ou seja, se a gente tem 12 caminhões, a gente vai gastar 36 diárias para fazer esse transporte. E olha só que interessante, quando a gente joga isso no custo do ajudante CLT. Um salário de um ajudante está aproximadamente R$ 1.200 hoje. Com leis sociais, encargo trabalhista, 13º, EPI, uniforme, alimentação, com todos os indiretos que a gente tem, além do salário do colaborador, a gente aproximadamente tem o dobro do custo. Então a gente multiplica isso por 2. Um salário de 1.200 tem um custo para a construtora, de 2.400. E se a gente divide isso por 20 dias trabalhados, a gente tem aproximadamente R$ 120 por dia. Então, olha só, fechando a conta, em 36 diárias que a gente vai gastar vezes R$ 120 por dia, a gente vai chegar aqui a um custo de R$ 4.320. Então, para esse tijolo, simplesmente de trazer ele e bater no lugar mais próximo, a gente vai fazer a nossa primeira economia, que é pequena comparada às próximas, que é de R$ 4.320. E a outra economia gigante que a gente teve aqui foi no transporte de areia. Muitas das vezes a areia era batida longe da bitoneira e algumas vezes até do lado de fora, por falta de logística interna. E olha só o que isso impactava nos custos para a gente aqui dentro da construção. O consumo médio de areia dessa obra, que tem aproximadamente 36 meses, é de 4 caminhões por mês durante 18 meses de obra. Metade aqui da obra vai ter um consumo maior de areia, a fase de execução dos cimentícios, contrapiso, reboco, embolso. Então, em torno de 18 meses vai gastar 4 caminhões de areia por mês. Isso dá um total de 72 caminhões de areia. Para transportar um caminhão de areia, nessa distância média aí entre 6, 10 metros de distância, a gente gasta 3 serventes, um para encher a pá e 2 no carrinho. Um vai, o outro volta e o da pá enche. Numa produtividade ok, sem aquele tempo do cafezinho, sem o tempo do cigarro, sem o WhatsApp, a gente gasta em torno de 3 dias para poder transportar um caminhão de 3 metros cúbicos de areia para dentro aqui da obra. E olha só os custos que isso dá. Se a gente pegar então os 3 dias vezes os 72 caminhões, a gente tem aqui 216 dias, ou seja, 216 diárias para pagar de transporte de areia. Se a gente continuar naqueles custos de 206 diárias vezes o custo do CLT, que é em torno de R$ 120 por dia, a gente vai chegar aqui no impacto de nada mais, nada menos, simplesmente de bater a areia longe da bitoneira ou do lado de fora, de R$ 25.920. R$ 25.920
920 de economia, simplesmente por bater a areia longe da bitoneira. Então, a logística, né, o desperdício por fluxo para o transporte realmente impacta no valor e no produto final. Mas a gente ainda está escalando. Essa é a segunda, né, maior economia. E chegamos aqui então na argamassa, né? O custo de produção que a gente tinha sem a implementação do Lean. Aqui, para a central de bitoneira que a gente tinha, né, sem utilizar uma rampa, sem otimizar o espaço interno, sem colocar a bombona, né, de água aqui do lado, o tablado para o cimento e também sem utilizar a peneiradeira elétrica, a gente gasta em torno, né, de 3 ajudantes por dia. 3 pessoas, um para peneirar, 2 para poder virar a areia, né, e sem contar ter que levar a maceira lá para o fosso do elevador. A questão é que se a gente gasta 3 ajudantes por dia, durante o período de 20 dias, né, que é a duração de um mês útil, né, trabalha-se 20 dias dentro de uma obra, nós temos aqui para essa obra também, assim como a parte da areia, a gente tem 18 meses, né, de consumo, né, de central de bitoneira, de produção de massa. Logo, a gente tem uma duração de 1080 dias. Ok? Esses 1080 dias, a gente faz uma conta que ela é muito simples, que ela é muito tranquila. Se a gente tem aquele custo do CLT, né, de R$120 por dia, logo, se a gente tem 1080 dias, o custo total disso está em torno de R$129.600, né, para os 18 meses. A questão é que esse custo, diferente das outras duas economias, né, que a gente trouxe a areia ou trouxe o tijolo para mais perto, ele não zera. A gente ainda continua tendo ele após a otimização. A diferença é que agora a gente já não tem mais 3 ajudantes. Nós agora temos apenas um ajudante. Logo, a gente, ao invés de 1080, né, a gente pode dividir por 3, a gente vai ter apenas 360 diárias de ajudante. Essas 360, né, vezes os mesmos 120, vai chegar para a gente num custo de R$43.200.000. Olha só a diferença. Se a gente subtrair 129 de 43.200, nós chegamos nada mais, nada menos do que uma economia de R$86.400. É isso mesmo, meu velho. São 66% a menos do custo inicial. E é bem próximo com os números, né, do CCII, das grandes instituições que determinam que em torno de 60% das atividades realizadas no canteiro ou do trabalho empenhado das atividades em canteiro realmente são partes que não agregam valor no produto final, né? São fluxos e proporcionam o desperdício. E aí, olha só, então, vamos fechar a nossa conta, ver quanto que deu de economia num todo. Olha lá, da eliminação do fluxo, né, do tijolo, a gente realmente eliminou o fluxo do tijolo, a gente teve uma economia aqui, ó, de R$4.320. A gente tirou isso porque a gente já está batendo o tijolo logo ao lado, né, do guincho. Além disso, a gente também eliminou o fluxo da areia. A gente também teve uma economia de R$25.920, né? Uma economia bem significativa aqui. E por último, né, a diferença entre o fluxo com 3 ajudantes para o fluxo com apenas um ajudante, a gente caiu, né? Aqui já não foi a eliminação, né? Aqui sim foi a economia da bitoneira. A gente caiu para, a gente economizou, né, R$86.400. Se a gente, né, puxar a régua aqui e somar isso, a gente chegou, peão velho, em R$116.640.000. A questão é que isso são quick wins. São ganhos rápidos que você pode levar para dentro do canteiro. Normalmente a gente utiliza essas técnicas, né, de redução de fluxos daquelas atividades, né, que estão correndo ali no canteiro de obra, como a otimização da betoneira, ou instalação de um banheiro, ou a organização do canteiro,
para dar essas vitórias rápidas, né? Aqui você já paga praticamente a sua consultoria aí dentro da obra. E muitas das vezes uma estratégia de negociação que eu usei durante um bom tempo era de que eu fazia a consultoria de Lean, muitas das vezes o construtor nem queria pagar por isso. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, se dentro de 30 dias eu não te pagar, eu não me pagar aqui dentro da consultoria, ou se eu não conseguir trazer um resultado de em torno de 100 mil reais, 200 mil reais para você, você não precisa pagar nada por isso. E para poder tirar a amolação, às vezes eu pago até um rodízio para o construtor, né? Eu falo com ele. Nunca aconteceu da gente ter que pagar rodízio, né? O construtor sempre fica muito satisfeito, por quê? Porque ele começa a enxergar aquelas atividades que não agregam valor no produto final. E basicamente é isso que eu li, aprendendo a enxergar os fluxos.